Meu nome é Adriana, aluna do segundo semestre do curso de Pedagogia, e venho por meio deste vídeo analisar o livro de História da terceira série do Ensino Fundamental, respondendo 4 itens. O primeiro item é se o livro possui características que evidenciam na formação do sujeito perante a sociedade. Por se tratar de um livro da terceira série, onde o público ele tem de idade de 7 a 8 anos, esse livro ele não possui características de formação do sujeito. Ele não tem intenção ainda de formar um sujeito crítico. Ele apenas, em primeiro momento, ele apresenta fatos históricos bem compactos, ele apenas apresenta a criança, para a criança saber que esses fatos existiram, mas ela ainda não consegue saber o porquê que existiram e em que determinada época existiram. Ele vai apenas apresentar inicialmente esse contato com a criança, com a história, de fatos que interessem a ela no meio da comunidade em que ela vive. Como eu havia dito anteriormente, o item B, ele pergunta se existem nesse livro fatos ou contextos históricos da educação no Brasil ou no mundo. Não, esse livro não apresenta nenhum fato, nenhum contexto histórico falando da história da educação no Brasil e no mundo. Cada capítulo desse livro ele apresenta em torno de 2 páginas no máximo, onde ela fala resumidamente os primeiros fatos históricos, os primeiros contatos com os povos portugueses aqui no Brasil. Ele vai tratar o que é comunidade, onde é que a criança está inserida. Então, ela não apresenta ainda a criança da terceira série fatos ou contextos históricos sobre a história da educação em si. No item C, ele pergunta se há um diálogo interétnico que diz respeito às relações de trocas de diferentes povos e etnias. Sim, apresenta sim, de uma forma explícita. Na última unidade do livro, na unidade 4, onde eu tenho a formação do povo brasileiro, eu tenho aí vários diálogos, vários contatos com o povo, com etnias diferentes, com a cultura indígena, com a etnia africana, com a etnia portuguesa, onde eles passam a trocar valores e a trocar vivências, culturas, né? Onde aí vai se formar o povo brasileiro, de diferentes etnias. Então existe sim um diálogo explícito nesse livro, onde eu tenho a troca de culturas e de diferentes etnias. O item D, ele pergunta também se existem fatos históricos de povos de diferentes etnias que contribuíram para a formação do sujeito na história. Também referente à unidade 4 deste livro, onde eu falo sobre a cultura indígena, a cultura africana e a cultura portuguesa, mesmo não sendo tão aprofundado, por causa da idade, por causa da série em que o livro é programado, mas ele tenta apresentar à criança brasileira que existem brasileiros, tanto quanto elas, brasileiras, mas que são de etnias diferentes, e que o povo brasileiro é isso, é uma mistura de etnias, é uma mistura de culturas, e que eles contribuíram para a formação do sujeito de hoje, para a formação do povo brasileiro de hoje, onde a gente herdou várias culturas, né, diferentes culturas, de culturas portuguesas, indígenas e africanas, e que existem que o brasileiro ele possui uma cultura mista, né, miscigenada, exatamente pelas 3 etnias que povoaram inicialmente o Brasil. E essa foi minha análise do livro de História do terceiro série do Ensino Fundamental, respondendo esses 4 itens da disciplina de História da Educação.